Menos de um ano depois do lançamento de Pobres Criaturas, o diretor Yorgos Lanthimos reuniu-se novamente com Emma Stone e William Dafoe para o lançamento de Tipos de Gentileza, que é uma espécie de retorno às origens, temática e estilisticamente, que o diretor apresentou em O Sacrifício do Servo Sagrado e que também fizeram no famoso à frente do movimento grego da estranha onda do cinema grego. Com quase 3 horas de duração, a obra é uma antologia composta por 3 histórias que tematizam a gentileza e pega os principais personagens, aí também incluído o ator Jesse Plemons, revezando-os dentro de uma estrutura na qual eles não interpretam sempre as mesmas pessoas, mas interpretam em um momento o protagonista, no outro momento o antagonista, no outro momento um personagem coadjuvante, dentro das 3 linhas de histórias que são linhas independentes, mas estão associadas pela figura de um personagem misterioso conhecido apenas como RMF. Como costuma acontecer em antologias, o resultado final é bastante irregular, ainda que o diretor mantenha uma unidade entre todas as 3 histórias, tanto uma unidade que remete a planos específicos ou a predileção de enquadramento de determinadas partes do corpo, como os pés dos personagens, ou mesmo símbolos que são recorrentes dentro das histórias, como por exemplo os acidentes de carro. Mas o ponto comum entre as 3 histórias é o tratamento irônico e cínico contido em cada uma delas, com personagens centrais que estão dispostos a fazer o que for necessário para conseguir a aprovação de figuras de poder que são introduzidas dentro de cada uma dessas histórias. Pode ser o chefe de uma empresa, pode ser o marido, pode ser o líder de uma seita. Todas essas histórias contêm o poder e tentam discutir até que ponto nós conseguimos manter a limpeza, a organização dessa ilusão que nós vendemos para o mundo externo, dessa fachada de aparência que nós vendemos ao mundo externo, enquanto ruímos diante dessa necessidade de agradar o próximo, de ser gentil ao próximo. E o cinema do diretor é muito interessante em como ele não está preocupado de colocar esse mundo em crise. Ele está preocupado apenas em ver o mundo pegar fogo. Ele está preocupado em ver até que ponto os seus personagens são capazes de ir para alcançar aquilo que eles desejam alcançar. Não há uma necessidade de restaurar o status quo abalado por um conflito, nem nada disso. Há sim um desejo quase patológico de ver até onde esses personagens, esse mundo real, esse mundo de fachada, pode ir transformando-se em um mundo monstruoso, em uma ilusão que quebra rapidamente e revela a feiura de seus personagens. Em seus filmes, o conflito ou esta crise é elusivo, é imaterial, você mal consegue tocar e os personagens estão apenas tentando conformar-se à lógica que existe dentro dessa narrativa. É bem diferente do retrato otimista do recente Pobres Criaturas, que viu a Bella Baxter encontrar um desfecho bastante razoável para o seu predicado, para a sua origem e para o seu amadurecimento dentro da sociedade. Agora, Lanthimos retorna ao ponto de partida, ao pessimismo que sempre norteou seus filmes, à desconfiança no ser humano, à incapacidade de acreditar que nós somos capazes de realizar atos gentis, atos bons. Um olhar pragmático, um olhar pessimista que tenta mostrar o homem como resultado de uma equação de seu egoísmo e criticado através da ironia, da sátira, por mais cruel que possa parecer simplesmente esse ato de enquadrar uma situação igual a esta e rir da cara dela. É como se Lanthimos houvesse diagnosticado qual é o mal da sociedade e colocado o dedo dentro da ferida para ver por quanto tempo nós vamos acompanhar e aguentar impassivos ou insensíveis àquela realidade que se desenrola diante de nossos olhos. Mas a insensibilidade eventualmente chega. Em um determinado momento, nós simplesmente não nos importamos mais com tantas notícias ruins, com tantas tragédias, com tantas violências, com tantos gestos de desumanidade. Nós simplesmente nos tornamos insensíveis e blindados a tudo isso, caso contrário, nós não conseguiríamos viver sem cair num estágio de depressão profunda. E parece que os seus personagens vivem numa realidade tão alienada e tão desencantada que eles estão dispostos a essa busca por aprovação justamente por serem incapazes
de enfrentar a realidade a que estão submetidos. Mas a questão que eu devo revisitar é a irregularidade desse filme. O elenco está uniformemente bem, de Emma Stone a Willem Dafoe, de Jesse Plemons a Margaret Qualley. Nenhum dos atores é capaz de proporcionar uma atuação, se não competente ou mesmo acima da média, em um ponto que nós nos envolvemos emocionalmente com eles. E Lanthimos cada vez mais é senhor do seu próprio estilo. Ele sabe quando provocar um riso desconfortável ou quando forçar o nosso rosto para o lado, provocando um choque diante de uma ação inesperada, diante de um gesto de violência inesperado. Mas a percepção que eu tive é que Tipos de Gentileza acabou sendo um trabalho tapa-buraco, realizado às pressas pelo diretor e agora já podemos chamar assim a sua trupe de atores, para preencher uma lacuna antes do seu próximo projeto. Um trabalho que parece ser fruto de 3 ótimas ideias que o diretor teve, mas que não teve a paciência ou não quis desenvolvê-las aprofundadamente e deixou-as sendo como pequenas versões do que poderiam ser caso adotasse um formato de longa-metragem individual de cada um. No final das contas, o meu problema com o filme é em relação ao formato. Talvez, em vez de uma antologia, fizesse mais sentido uma trilogia, e assim nós tivéssemos cada uma daquelas 3 histórias contadas com a relevância e solenidade e profundidade que talvez cada um de seus personagens merecesse. Do jeito que as coisas foram apresentadas, apesar de ser capaz de reconhecer o cinismo, a ironia, a acidez do retrato trazido pelo diretor, eu lamento o fato de que eu não pude explorar aquele universo da maneira que eu acredito que poderia ter sido explorado e assim ter tido uma experiência um pouco mais superficial, talvez, do que o diretor quisesse que eu tivesse, ou simplesmente eu tive uma experiência superficial no qual eu não aproveitei todo o potencial desse filme. Apesar de ser capaz de vislumbrar o que Lanthimos tentou alcançar com suas 3 histórias paralelas e que acenam ao mesmo tema comum, talvez a ideia tenha sido melhor do que a execução, ou talvez a execução tenha sido muito mais apressada do que poderia ter sido. Tipos de Gentileza estreia quinta-feira nos cinemas brasileiros e pro filme eu dou 3 estrelas em 5. E se você chegou agora no Cinema com Crítica e gostou desse vídeo, siga-me para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.